Turma boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu professor de História nessa nossa aula maravilhosa que tenho certeza que vai ajudar a enriquecer ainda mais os conhecimentos de vocês. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Vamos lá, galerinha. Aula de número 19, objeto de conhecimento, o Brasil do Segundo Reinado, política e economia. Detalhamento, a Lei de Terras e seus desdobramentos na política do Segundo Reinado. A gente vai falar um pouquinho sobre o Segundo Reinado, sobre o reinado de Dom Pedro II, mais especificamente na Lei de Terras e na consequência que essa Lei de Terras, inclusive, o reflexo dela até nos dias de hoje, como a gente sente o Brasil sendo um país que é ali comandado muitas vezes pelo latifúndio. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a Lei de Terras de 1850 e como ela é importante para, basicamente, colocar a questão agrária do país, nosso Brasil, em um panorama que basicamente vai privilegiar o latifúndio em detrimento às pequenas propriedades rurais. Professor, mas o que essa Lei de Terras ela especifica, de certa forma, e por que ela é tão importante, como o senhor falou, ela basicamente fica bases ao que a gente vai vivenciar como o latifúndio, como, de certa forma, a propriedade que vai preponderar durante muito tempo no Brasil, até os dias de hoje a gente vê os grandes latifúndios em algumas regiões do Brasil, a região centro-oeste, a região sudeste também, e também a região norte. Tem a questão do latifúndio está muito presente no nosso país. E o que é o latifúndio, professor? A gente pode dizer que é uma propriedade onde a gente sabe que concentra uma grande extensão territorial. E muitas das vezes essa propriedade pertence a apenas um senhor, apenas uma pessoa. Isso é um latifúndio. E o que essa lei estipulava, gente? Outrora, até mesmo na questão das Seis Marias, lá na questão do período colonial, e também nos primórdios do Brasil imperial, o Brasil emancipado político, a posse de terra era muitas das vezes colocada como forma de doação ou até mesmo ocupação tradicional. A Lei de Terras vem para quebrar isso. Segundo essa lei, todas as terras chamadas devolutas, ou seja, aquelas terras que não tinham um dono, a gente sabe que essas terras pertenceriam à União, ao Estado, e o indivíduo só conseguiria a posse da terra mediante a compra, ao papel de compra, ao recibo de compra. E isso, vocês devem imaginar, estudando e analisando o contexto, desprivilegiava principalmente os escravizados e ex-escravizados que queriam a sua porção territorial, mas ficavam ali impedidos de conseguir, tendo que ficar à margem, à mercê do grande fazendeiro, que muitas das vezes era o seu ex-dono, o seu ex-patrão, a pessoa que o escravizou durante muito tempo. Então essa questão do fim do escravismo, ali na segunda metade do século XIX, e também a questão de terras está intrinsecamente ligado, até porque era uma das finalidades dessa lei, gente. É um sistema de governo, digamos assim, um projeto de governo que buscava, entre outras coisas, impedir que população negra, escravizados e negros libertos, de certa forma, acessarem esse bem, essa riqueza, que de fato era a terra. Antes de mais nada, vamos analisar um pouquinho a questão agrária no país. E eu trouxe um texto aqui que vai nos ajudar a compreender a questão agrária no Brasil. E esse texto nos fala o seguinte: a questão agrária no Brasil não é tão atual, e discutida por diversos setores da nossa sociedade, remonta de um longo processo histórico que assinala o problema de concentração de terras em nosso país. Gente, durante o Segundo Reinado, inclusive nos primeiros anos do Brasil republicano, a gente sabe que o Brasil era um país basicamente agrário. Existiam as grandes cidades, mas a ampla maioria da população morava no campo e estava à mercê ali do coronel. Quem era o coronel, professor? No Segundo Reinado, melhor,
ali no entre o primeiro e o segundo reinado, ali no Brasil Império, foi criada a chamada Guarda Nacional, que era basicamente um título dado pelo próprio imperador a um grande fazendeiro, e esse título de coronel servia para quando o país, a nação, o império precisasse da ajuda desse coronel, que basicamente tinha o seu exército particular de jagunços. Ele teria a missão, digamos assim, de ajudar o governo nesse desafio que a gente estava enfrentando naquele momento. Mas ao passar do tempo, esse termo coronel passou de uma patente militar, digamos que para um título hereditário, passado de pai para filho. E basicamente um coronel era um filho de um coronel, e o filho desse coronel também seria um coronel, quer dizer, esse título vai passando de pai para filho. E a característica desse coronel era o fato de ele ser um grande latifundiário e dominava basicamente a política e também a vida das pessoas que estavam circulando a sua propriedade ou que muitas vezes trabalhavam para esse próprio coronel. Vamos então voltar ao texto. Vamos lá, gente. Durante o segundo reinado, destacamos um dos mais importantes marcos desse processo, quando o poder imperial estabeleceu a Lei de Terras de 1850. Vamos continuar com o texto para a gente entender esse processo. Vamos lá. Sendo um fruto de seu tempo, essa lei assinalou o predomínio dos grandes proprietários de terras no cenário político do século XIX e também ali do início do século XX, que é basicamente a adesão da propriedade. Como essa lei estabeleceu que a terra só poderia ser passada mediante a compra e venda, e como muitas das vezes os escravizados, a população mais pobre não tinha dinheiro, ela ficava à mercê ali do grande proprietário, fazendo com que o Brasil ali do século XIX, início do século XX, fosse um país diretamente ligado ao latifúndio. Beleza, gente? Vamos ao texto então, vamos ajudar a compreender o que foi essa lei de terras de 1850. E o texto nos fala o seguinte, professor. O que foi? A Lei de Terras, sancionada por Dom Pedro II em setembro de 1850, foi uma lei que determinou parâmetros e normas sobre a posse, manutenção, uso e comercialização de terras no período do segundo reinado. Então, professor, o que essa lei falava basicamente, professor? Ela estimulava normas sobre a posse, a manutenção, o uso e a comercialização de terras. Nesse período que, no caso, é do segundo reinado. Então, vamos adiante para a gente entender o que essa lei estabelecia de fato. E o texto nos fala o seguinte: no Brasil, os posseiros realizavam a apropriação de terras aproveitando de brechas legais que não definiam bem o critério de posse de terras, ou seja, muitas das vezes a posse da terra era basicamente pela posse tradicional. As pessoas se estabeleciam nessa terra e o fato de elas estarem estabelecidas meio que assegurava a posse daquela terra. Mas não tinha nenhum marco legal antes de 1850 que determinava como essa posse deveria ser concedida ou administrada, gente. Muitas das vezes a gente tem a ideia de que se você se apossar por um longo período de uma terra, você tem direito por uso capião. O que é o uso capião? É o uso daquela terra por um determinado tempo que lhe concederia ali a posse da terra, a posse definitiva. Mas essa lei diz o seguinte: você só pode deter uma terra, você só pode usufruir de uma terra, você só pode ser dono de fato de uma porção territorial se você tiver o documento de compra e venda. E toda terra sem dono, basicamente, sem uma escritura para dizer quem é um dono de fato, pertenceria ao Estado, ou seja, era uma terra devoluta. Depois de independência, alguns projetos de lei tentaram regulamentar essa questão, dando critérios mais claros sobre a questão. No entanto, somente em 1850, a chamada Lei 601, ou Lei de Terras de 1850, apresentou novos critérios com relação ao direito, aos direitos e deveres dos proprietários de terras aqui no Brasil no período imperial. Vamos adiante então, vamos lá? Por meio da lei, a terra se transformava em uma mercadoria. Isso aqui é importante, tá, gente? Terra igual a mercadoria. E como
Como tal mercadoria, ela está passiva de especulação financeira, especulação fundiária, e está passiva de compra e venda, basicamente por um alto custo, acessível a uma pequena parte da população brasileira. Isso aqui é importantíssimo. Por meio da lei de terras, a terra se transformava numa mercadoria de custo acessível, sem custo acessível, para a maior parte da população. Quem tinha direito à terra, pessoal? Aquela pessoa que poderia comprar essa terra. E por que isso foi um marco, gente? Basicamente porque fez com que a população mais pobre não tivesse direito a essa terra. Com isso, pessoas com condições financeiras inferiores, como ex-escravizados, imigrantes e trabalhadores livres, não tivessem pequena chance e grande dificuldade de obter um lote de terras. Isso favoreceu os grandes fazendeiros, as elites rurais que estavam ali com o poder econômico e conseguiram apossar-se dessas porções territoriais. Além do mais, pessoal, aqui para mim, a gente tinha também, nesse período, um hábito muito comum dos grandes latifundiários, que era a chamada grilagem de terras. O que é uma grilagem de terras? Possivelmente você aí já ouviu essa frase. Um grande fazendeiro obteve a porção territorial que tem atualmente através de grilagem. Era basicamente uma falsificação de documento. O documento era falsificado com uma data bem antiga e para dar autenticidade a esse documento, basicamente era colocado em uma gaveta, colocado grilos em cima daquele papel. Os grilos então defecavam e urinavam naquele papel, dando o aspecto de um papel envelhecido, basicamente conferindo a autenticidade do documento. Isso é grilar terras, tá, gente? E grande parte dos latifundiários daquele momento tinham essa prática no seu escopo ali, basicamente para lhe conferir cada vez mais e mais propriedades, mais e mais terras, fazendo então, aumentando o seu latifúndio. Vamos ao texto agora que vai nos ajudar a compreender ainda mais. A posse da terra. 1822 a 1850, propriedade de terras se dava pela posse e registro. Ou seja, a pessoa se apossa daquela porção territorial, basicamente após a emancipação política. Pelo seu uso, ele consegue o registro, basicamente um documento de doação ou um documento que comprovava que ele estava em posse daquela terra, e ele conseguia regularizar-se dessa forma. A partir de 1850, que o texto fala para a gente, lei de terras, toda terra devoluta, ou seja, uma terra sem uso, passa a ser propriedade do Estado. E para que você tenha propriedade dessa terra, você tem que ter ali o documento de compra e venda. Vamos ver qual foi a principal consequência, no primeiro momento, dessa lei. Foi basicamente o aumento da desigualdade, da grilagem, como eu falei para vocês, da falsificação, fazendo com que o Brasil se tornasse um país não do pequeno proprietário, não da pequena propriedade, mas sim um país ligado ali ao latifúndio, a grande porção territorial. E também a gente tem que ver que essa lei de terras, ela foi uma resposta a outra lei estabelecida naquele momento, que é basicamente a lei Eusébio de Queiroz, Eusébio Queiroz. Por que essas duas leis estão ligadas? Porque o Brasil, desde o começo do século, já tinha recebido ali uma grande pressão da Inglaterra, basicamente, para abolir a escravidão, e essa abolição estava cada dia mais perto de acontecer. Se bem que de 1850 a 1888, que foi quando a abolição realmente aconteceu, foram 38 anos. Só que várias leis, como a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, já dava ali indício de que a abolição da escravidão iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O mecanismo de governo, basicamente, estava ali para garantir que esses negros libertos não teriam acesso à terra, ou basicamente os imigrantes que estavam vindo para o Brasil para trabalhar nas lavouras também tivessem dificuldades em conseguir a terra para si, fazendo com que a grande porção territorial permanecesse ali então nas mãos do grande latifundiário. Então vamos ver qual é a relação entre essa lei Eusébio Queiroz
e a Lei de Terras, vamos lá, o texto fala o seguinte para a gente. Essa nova lei surgiu em um momento oportuno, quando o tráfico negreiro passou a ser proibido em terras brasileiras. Inclusive, essa lei, Eusébio Queiroz, basicamente trata disso, da proibição do tráfico negreiro aqui nas terras brasileiras. O que era o tráfico negreiro, pessoal? O tráfico negreiro interno era basicamente a movimentação de escravizado de um ponto para o outro, com o objetivo de comercializar esses escravizados. Esses negros escravizados. Com essa lei Eusébio Queiroz e essa proibição, a gente sabe que isso foi um pontapé para o processo que iria levar à abolição da escravidão. Então, o que fizeram, a elite brasileira fez? Resolveu, então, assinar uma lei que dificultava ao máximo a aquisição de terras por esses negros livres ou negros ex-escravizados. Ao mesmo tempo, ela também responde a um projeto de incentivo à imigração que deveria ser financiado com a dinamização da economia agrícola que regularizaria, quase que não sai, o acesso a terras frente ao novo campesinado assalariado que estava surgindo a partir da vinda dos imigrantes, principalmente ali dos italianos, na segunda metade do século XIX, aqui para o Brasil, com a finalidade de trabalhar nas lavouras, principalmente ali na lavoura de café. Então a gente está vendo que nada é por acaso. Galera, prestem atenção. Nada vem do nada. Nada é por acaso. Na história, tudo é processo histórico. E a gente não conhece um fato se analisarmos o fato puramente como ele é. A gente tem que analisar todo o contexto que está rodeando esse fato. E a Lei de Terras, ela não surgiu do nada, ou não foi uma ideia de jirico do imperador. Foi um projeto de governo que, basicamente, visava dificultar ao máximo a posse de terras pelos escravizados, ex-escravizados e também imigrantes, e essa lei acabou privilegiando, sobretudo, o surgimento do latifúndio, dos grandes latifúndios, ou melhor, o surgimento não, tá, gente? A preservação do grande latifúndio aqui no nosso país. E esse grande latifúndio ele vai ser predominante tanto na segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX. Aliás, até os dias de hoje, até no tempo presente, a gente vê ainda a presença, principalmente ali na região sudeste e centro-oeste, na região norte e sul também, a presença de grandes extensões territoriais, os grandes latifúndios. Vamos ao texto. Dessa maneira, ex-escravizados e estrangeiros teriam de enfrentar enormes restrições para possivelmente galgarem condições de pequeno e médio proprietário. Como eu falei para vocês, nada é do nada, nada é por acaso, tudo é projeto de governo justamente ali para dificultar ao máximo a aquisição de terras por ex-escravizados e também imigrantes e garantir ali a posse de terras para os grandes latifundiários que muitas das vezes conseguiam a sua terra por meio ali de falsificação de documento, a famosa grilagem. Com essa nova lei, nenhuma nova sesmaria, ou seja, nenhuma porção territorial, poderia ser concedida a um proprietário de terras ou seria reconhecida a ocupação por meio da ocupação das terras, ou seja, a antiga forma, antes de 1850, de se adquirir a terra por meio de doação ou de ocupação da terra, ela não existiria mais e, basicamente, toda a terra deveria ser comercializada com um documento de compra e venda. Vamos adiante com o texto. Vamos lá. Objetivo da Lei de Terras: estabelecer a compra como única forma de obtenção de terras públicas. Essa medida inviabilizava o sistema de posse ou doação para transformar uma terra em propriedade privada. Aqui eu trouxe uma ilustração que basicamente ilustra uma pequena propriedade rural e essas pequenas propriedades rurais elas vão basicamente ser colocadas de lado, basicamente, inclusive com a ideia de pequeno proprietário, um sinônimo de atraso, e o grande latifúndio como um sinônimo de progresso naquele momento. Vamos adiante. O governo imperial pretendia arrecadar mais impostos e taxas com a criação da necessidade de registro e demarcação de terras. Possivelmente você que comprou um terreno, vocês devem perceber que para você mudar
o nome do proprietário desse terreno, ainda no dia de hoje, é necessário que você vá a um cartório e pague uma série de impostos além do dinheiro que você já pagou pela posse da terra. É o chamado imposto do registro, ITBI, registro, enfim, uma série de impostos. Por que isso existe, pessoal? Basicamente para que o governo arrecade impostos todo momento que uma propriedade passa de um proprietário para o outro, ou seja, de um dono para o outro, através ali da compra e venda. Isso surgiu também lá em 1950 com a Lei de Terras, que basicamente diz que toda propriedade ela tem que ser comprada e vendida. Ela não pode mais ser ocupada de forma tradicional. Aliás, até que pode, mas é um outro tipo de burocracia. Hoje a gente sabe que existe a posse da terra, o registro da terra pela posse, mas foi dificultada lá em 1950 com essa Lei de Terras. Vamos adiante, vamos lá. Esses recursos tinham como destino o financiamento da imigração estrangeira voltada para a geração de mão de obra, principalmente para as lavouras de café. Vale lembrar que o tráfico de escravizados já era uma realidade que diminuía cada vez mais a disponibilidade de mão de obra naquele momento. Vamos adiante. Dificultar a compra ou posse de terras por pessoas pobres, favorecendo o uso destas para fins de produção agrícola voltada para a exportação, ou seja, um plano de governo, um projeto de governo que basicamente buscava privilegiar os grandes latifúndios que produziam para a exportação. A gente vai ver também que nesse momento o café começa a se destacar como a principal mercadoria, a principal força motriz que basicamente movimentaria a economia, o grande produto de exportação do Brasil para o mundo ali no segundo reinado e também no início do período republicano. Esse objetivo foi alcançado pelo governo, pois esta lei provocou o aumento significativo nos preços das terras no Brasil. Vamos ver também qual é o outro objetivo dessa lei. Favorecer os grandes proprietários rurais que passavam a ser os únicos detentores dos meios de produção agrícolas, principalmente a terra aqui no Brasil. Isso aqui é interessantíssimo, tá, gente? Porque essa lei ajudou a consolidar ali o sistema de latifúndios aqui no Brasil, que vai ser presente, mais uma vez, nunca é demais reiterar, vai ser presente tanto no período imperial, ali no segundo reinado, como também nos primórdios da chamada República Velha aqui no Brasil, o início do período republicano no nosso país. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Tornar as terras um bem comercial, ou seja, fonte de lucro, tirando delas o caráter de estado social, derivado da simples posse da terra. Ou seja, a terra ela passa a ser uma mercadoria, passiva de compra e venda, e, basicamente, ela passa a ser uma mercadoria bastante cobiçada. Sendo essa mercadoria cara e cobiçada, ela estaria ali, basicamente, não estaria em fácil acesso à população mais pobre que basicamente não tinha condições financeiras de adquirir uma pequena propriedade, fazendo assim, mais uma vez, frisando o Brasil, um país ligado ali ao latifúndio. Vamos verificar também quais as outras consequências da Lei de Terras de 1850 e essas consequências são os seguintes. Possibilitou a manutenção da concentração de terras no Brasil. Aqui eu trouxe para vocês dois exemplos de dois latifúndios que basicamente pertencem a um coronel. Essa figura do coronel vai ser central aqui nesse momento, vai surgir com mais força ainda a figura do grande proprietário rural, que basicamente mantém ali nos arredores da sua propriedade pessoas que ele basicamente manipula no que tange ali a questões políticas. Basicamente, ele obriga as pessoas a votarem no candidato, na pessoa indicada por ele. Isso vai ser mais presente ali na Primeira República, na República Velha, mas já começa a se estabelecer também ali no Segundo Reinado, após ali a assinatura da Lei de Terras de 1850. Vamos adiante, mais uma consequência, vamos lá? Mais uma vez, a Lei de Terras regulamentou a propriedade privada, principalmente na área agrícola do Brasil. Ou seja, a terra ela passa a ser um bem
uma propriedade privada e basicamente isso foi estabelecido também pela Lei de Terra de 1850. E mais uma característica, vamos lá? Aumentou o poder das oligarquias e sua ligação com a política e também com o governo imperial. A gente vai ver que nesse momento aumenta o poder das oligarquias. Aí complicou, professor, porque até aí eu estava entendendo. Agora o senhor colocou esse termo, que eu nunca ouvi, ou melhor, que eu não sei o significado, oligarquia, professor. O que é uma oligarquia? A gente pode dizer que oligarquia é quando um grupo político, pode ser político ou pode não ser político, mas basicamente é um grupo político, que através de subterfúgios conseguem se manter no poder. É um grupo político que se mantém no poder. Existem várias oligarquias, inclusive nos dias de hoje a gente vê que grupos políticos, de alguma forma, acabam se mantendo no poder, utilizando basicamente do seu poderio econômico e também do seu poderio, da sua influência política. Esses grupos estão presentes nos dias de hoje, mas eles foram consolidados lá no Segundo Reinado. Essas oligarquias eram basicamente oligarquias ligadas ao coronel, ao grande proprietário rural, que vai ali se juntar com outros coronéis e, de certa forma, vai manipular ou monopolizar toda a questão política do Brasil ali no Segundo Reinado. E essa lei de terras, basicamente, aumentou ainda mais o poder dos coronéis e fez com que essas oligarquias, esses grupos políticos, também começassem a agir e ter bastante influência no governo imperial. Mas prestem atenção que eu vou dar um spoiler do futuro, das futuras aulas para vocês, tá, gente? A gente vai ver que na Primeira República, na chamada República Velha, é quando, de fato, esses coronéis, essas oligarquias rurais, elas vão, de fato, exercer uma influência direta no poder central. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Dificultou o acesso de pessoas de baixa renda às terras. Muitas perderam suas terras e sua fonte de subsistência. Restou a estas apenas o trabalho como empregados nas grandes propriedades rurais, aumentando assim a disponibilidade de mão de obra. Muitas pessoas tiveram ali a sua propriedade rural tirada de si. Imaginem só a situação. Uma pequena propriedade rural está ali cercada do grande latifúndio, mas ela não tem o documento de posse e compra, não tem o título daquela terra. O que o grande proprietário rural faz? Falsifica um documento, coloca ali na gaveta, joga os grilos, faz a famosa grilagem, né? E apresenta um documento antigo de compra e venda que comprovava que aquela terra que pertencia, teoricamente, ao pequeno proprietário, agora passe a ser dele, do grande proprietário, então, expropriando a terra do pequeno proprietário rural, transformando aquela pessoa de posseiro a empregado do grande latifundiário, fazendo com que o Brasil, mais uma vez, se transformasse em um país ligado diretamente ali ao latifúndio. Vamos ao texto, vamos lá? Aumentou os investimentos do governo imperial na política de estímulo à entrada de mão de obra estrangeira, principalmente europeia, aqui no Brasil. Então a gente vê também que das consequências foi o aumento, a vinda cada vez maior de estrangeiros para trabalhar na lavoura aqui no Brasil, basicamente porque muitos senhores de escravos se negavam a pagar salários para os seus ex-escravizados, ali depois da abolição, e preferiu então contratar a mão de obra branca europeia para trabalhar ali no regime de colonato nas suas porções territoriais. Vamos adiante então, mais um tópico: favoreceu a expansão da economia cafeeira no Brasil, na medida em que a Lei de Terras favoreceu a elite agrária brasileira, principalmente na região sudeste. A gente vai ver também que foi algo definitivo para o surgimento ali da grande latifúndio, dos grandes cafezais que vão ser privilegiados pela política ali do Segundo Reinado. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui.